Bom dia! Hoje é segunda-feira, 28 de fevereiro de 2022. Nosso último dia do mês, estamos aqui para mais uma semana de meditações na Palavra de Deus, logo de manhã. Livro O Segredo do Contentamento, estamos já na página 107, capítulo 6, A Matemática do Contentamento. Conforme eu crescia, ouvia falar muito sobre a tal da nova matemática. Para ser sincero, eu nunca entendi bem o que era isso. Ouvia piadas, na nova matemática, 1 mais 1 é igual a 3. Porém, eu estudei em escolas tradicionais e a velha matemática funcionava bem para nós. A nova matemática parecia se basear em novas maneiras de se pensar a realidade. Era uma nova abordagem, uma nova forma de enxergar o mundo baseada em novos pressupostos científicos. Para um cristão encontrar o verdadeiro contentamento, ele precisa começar a ver a vida e a realidade com uma nova perspectiva. O contentamento é o resultado de um tipo de nova matemática, de somar e subtrair, não de acordo com o modelo predominante do mundo, mas de acordo com o ensino bíblico. O mundo tem suas próprias fórmulas para a felicidade. Tipicamente, o mundo e o nosso coração pecaminoso dizem: se você quer a verdadeira felicidade, precisa adicionar coisas e subtrair fardos. Em outras ocasiões, o mundo diz: para encontrar a felicidade, você precisa subtrair coisas e viver uma vida mais simples. Porém, nenhuma dessas duas abordagens é bíblica. As Escrituras ensinam uma fórmula diferente de adição e subtração, que nos capacita a aprender o contentamento. Se quisermos contentamento, precisaremos aprender a nova matemática de Deus. O contentamento vem por adição e por subtração. Número 1. Contentamento por adição. Adicionar um novo fardo aos nossos fardos atuais. Em primeiro lugar, o contentamento vem por adição, não por nos livrarmos do fardo da nossa situação, mas por adicionarmos a ele um novo fardo. Essa proposta parece estranha. Por que iríamos querer acrescentar um outro fardo ao nosso fardo atual? De fato, nosso desejo normalmente é querer nos livrar de todos os nossos fardos de uma vez só. Há, contudo, um fardo apropriado para os cristãos suportarem e que os faz enxergar os outros fardos da maneira correta. Os cristãos deveriam particularmente levar o fardo de seus pecados. Nosso pecado deveria nos entristecer. Nós deveríamos nos sentir esmagados por seu horror e pelo fato de cada pecado ser uma ofensa contra um Deus que é santo. Provérbios nos diz que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Ainda que esse temor não seja o medo do juízo final ou de ser rejeitado por Deus, é no mínimo o medo de desagradar a Deus. A causa desse desagrado certamente é o nosso pecado. Sendo assim, é certo e também sábio ser incomodado pelo próprio pecado. Um dos aspectos mais controversos do pensamento puritano e reformado tradicional é o cultivo de uma consciência introspectiva que sente o peso do pecado. O principal argumento daqueles que se opõem a esse conceito é que nossa culpa foi removida pela morte de Cristo e que Deus afasta nosso pecado para tão longe de nós quanto o Oriente do Ocidente. Portanto, os cristãos não deveriam levar o fardo de algo que Cristo já removeu. Ele levou o nosso fardo para que não tivéssemos que fazê-lo. Uma segunda objeção a uma consequência introspectiva é que, em vez de olharmos para dentro de nós mesmos, precisamos olhar para fora. Precisamos manter nossa atenção em servir aos outros cristãos ou servir ao mundo, evangelizando e ministrando misericórdia. Cristãos que levam o fardo de seu próprio pecado não conseguirão satisfazer as necessidades dos outros. Pelo menos, esse é o argumento. Ambas as objeções, porém, deixam de representar uma visão abrangente da realidade da vida cristã. Por um lado, embora seja verdade que Cristo levou a culpa do nosso pecado e quebrou o poder do domínio tirânico do pecado sobre nós,
Também é verdade que continuamos pecadores. É correto reconhecermos e nos afligirmos pelo pecado que permanece em nós. O apóstolo João, em sua primeira epístola, reconhece que Deus enviou Cristo para ser a propiciação por nossos pecados. 1 João 2, 1 e 2. Ao mesmo tempo, ele exorta os cristãos a reconhecer seu próprio pecado e a confessá-lo, e como resultado, Deus os perdoará e purificará de toda a injustiça. 1 João 1, de 8 a 10. Por outro lado, o foco anterior e o foco exterior não são mutuamente excludentes. Ambos são importantes na vida cristã. De fato, aqueles que conhecem seu próprio pecado e suas necessidades estão mais bem equipados para ministrar aos pecados e às necessidades dos outros. A clássica passagem do Novo Testamento, que trata da realidade contínua do pecado e do pesar que ele traz, é Romanos 7. Embora justificado, Romanos 5:1, e feito escravo da justiça, Romanos 6, de 15 a 23, Paulo reconhece que o pecado ainda habita nele. Ele faz o que não quer fazer e não faz o que deseja fazer. O pecado ainda tem raiz e mesmo que em seu poder tenha sido quebrado, o peso desse pecado chega a levar Paulo a se declarar miserável. Romanos 7, 24. Dificilmente, Paulo pode ser acusado de não entender a realidade da nova vida em Cristo, de que a culpa e o poder do pecado não mais controlam o cristão, ou de ser tão introspectivo a ponto de deixar de servir aos outros e de testemunhar de Cristo. No entanto, Paulo ainda sente o peso do próprio pecado. Romanos 7 resume a luta do crente contra o pecado que habita nele e da atitude que ele deve ter diante de seu pecado. Sendo assim, não deveria surpreender o fato de Paulo estar contente e não se permitir afligir-se diante de circunstâncias exteriores. O fardo que carregamos por nosso pecado ultrapassa o peso de todos os outros fardos em nossa vida. Se quisermos nos afligir menos diante das circunstâncias, precisamos sentir mais o peso do nosso pecado. Qual a situação mais difícil que enfrentamos? Somos tentados a dar respostas como descobrir que temos câncer, enfrentar a morte de uma pessoa querida ou de um filho, ou qualquer outra situação terrível que altera o curso da nossa vida. Porém, a realidade é que a situação mais incômoda da vida, de acordo com as Escrituras, é se encontrar em um estado que desagrada a Deus. O que deveríamos tentar evitar a todo custo não é a aflição nem a necessidade, mas a desobediência a Deus manifesta em nosso pecado deliberado. Se isso é verdade, o fato do nosso pecado nos fazer enxergar todos os outros fardos com as perspectivas certas, se o pecado é o nosso maior fardo, todos os outros fardos se tornam mais leves. Isso é bem diferente da típica resposta do homem natural. O incrédulo ou o mundano se pergunta: por que deveria acrescentar fardos à minha vida? Eu deveria, ao contrário, aliviar minha própria carga. De fato, os jargões populares da nossa cultura refletem esse tipo de atitude. Fica frio, seja feliz e deixa para lá. Refletem um desejo de uma atitude despreocupada, que se recusa a carregar qualquer peso. Isso é especialmente verdade na atitude do mundo para com o pecado. Essa resposta aos fardos da vida, todavia, não lida adequadamente com eles. Os fardos sempre voltam. A resposta cristã à aflição precisa incluir o autoexame. O autoexame, que sonda o coração, produz um destes três resultados. Primeiro, o cristão pode chegar à conclusão de que um único pecado ou um padrão pecaminoso de conduta é a causa da aflição. Precisamos tomar cuidado, pois a Bíblia indica claramente que nem toda aflição humana é resultado direto de um pecado específico que a pessoa cometeu. Pense em Jó e no cego de Jó, João capítulo 9, versículo 3. Ao mesmo tempo, algumas das nossas aflições são frutos do pecado. O ensino de Paulo sobre os abusos na ceia do Senhor em Corinto é um exemplo claro disso. 1 Coríntios 11, de 27 a 32.
Quando percebemos nosso pecado, precisamos nos arrepender dele e depender da misericórdia de Deus para aliviar nossa aflição, quando e se ele achar que deve fazê-lo. Segundo, quando o cristão se examina, pode vir a identificar em si mesmo o pecado do descontentamento. Novamente, ele precisa se arrepender desse pecado e pedir que Deus lhe dê contentamento em meio à aflição. Terceiro, quando um cristão examina atentamente sua vida e os ídolos de seu coração, enxerga toda a situação que está enfrentando com a perspectiva espiritual certa. Ele é lembrado de que o pecado, e não a circunstância, é seu maior inimigo. O fardo, a aflição, a circunstância exterior perdem repentinamente seu poder controlador sobre nós. Reconhecer o fardo do pecado diminui os outros fardos da nossa vida. Quando a aflição atinge uma família, seja por problemas financeiros, por dificuldades de relacionamento, pela perda de um emprego ou morte de um filho, frequentemente o mundo é descontentamento e discórdias. De fato, muitos casamentos parecem estar bem até chegarem os problemas, resultando em conflitos aparentemente insuportáveis. Isso pode levar o marido ou a esposa a dizer que não dá para continuar juntos desse jeito. Porém, qual a melhor solução? É simplesmente esta: humilhem-se e confessem seus pecados a Deus e um ao outro. Humildade e reconhecimento de pecado capacitam os casais a atravessarem tempestades. Da mesma maneira, quando vêm as aflições, a humildade e o reconhecimento de pecado nos capacitam a melhor enfrentarmos a dificuldade. Se você deseja contentamento, examine seu coração e sinta o peso do seu pecado. Estamos iniciando essa semana com esse belo capítulo. Que coisa linda é podermos enxergar dentro de nós e confessarmos ao Senhor os nossos pecados, para que possamos ser ouvidos e também abençoados por Deus em todas as áreas da vida. Resumindo, é isso que ele quis dizer. É preciso termos o hábito de confissão de pecados diariamente, reconhecendo que nós não somos nada e que precisamos da graça do Senhor sobre nós, para que possamos avançar e que o fruto dos nossos pecados não nos traga esse peso. Muitas vezes estamos aflitos, angustiados, sem estarmos contentes com as situações que muitas das vezes foram criadas por nós mesmos. Por aquilo que fizemos na vida, os pecados que cometemos, as consequências dos mesmos, e aí a gente fica culpando a Deus, como se Deus fosse o responsável por aquilo que a gente está passando. Queridas, é muito forte isso, muito importante. É Bíblia, é palavra de Deus. Precisamos confessar os nossos pecados, nos manter purificados de toda injustiça, de tudo aquilo que nos afasta do Senhor, para que possamos viver uma vida integralmente em sua presença e com menos fardos, com menos aflições, com menos angústias. Que o Senhor nos ajude. Obrigada, Deus, por essa manhã. Te louvamos pela tua palavra, que é viva, que é eficaz. Te louvamos pela tua presença em nós, porque o Senhor é um Deus justo, amoroso, gracioso, mas um Deus que odeia o pecado. Deus, e essa é uma atitude que fazemos corriqueiramente, diariamente. O tempo todo nós pecamos, Deus. E muitos desses pecados vêm sobre nós e causam estragos terríveis na nossa vida. E aí vem as lutas, aí vem as aflições, e a gente ainda tenta colocar sobre o Senhor algumas delas. Claro, nós sabemos que nem todas as lutas que passamos, nem todas as aflições são frutos de pecados, mas muitas delas são sim, Deus, porque deixamos de confessá-las ao Senhor, deixamos de ter um coração totalmente limpo na tua presença, e isto fere ao Senhor, Deus, e isso não te agrada. Por isso, para começarmos essa semana, purifique as nossas vidas, Deus. Tira de nós tudo que não te agrada. Que possamos ter um coração de confissão ao Senhor nesse dia. Que possamos abrir mão do nosso eu, nos derramarmos na tua presença e pedirmos que o Senhor limpe a nossa vida. Nós pedimos perdão como todo, como um grupo, Pai, aqui do Logo de Manhã, por todos os nossos pecados. Mas é necessário fazer isso individualmente. E nós pedimos que o Senhor nos ajude, que o Espírito Santo de Deus nos incomode, para que possamos confessar os nossos pecados a Ti. Em nome de Jesus nós oramos. Amém.
Amém, queridas? Que o Senhor nos dê uma ótima semana. Que o Senhor te abençoe nas suas lutas, nas suas aflições, mas também te abençoe no confessar dos seus pecados, para que a sua vida seja mais leve, mais tranquila. Um grande beijo, fiquem com o Senhor. E até amanhã, se Ele nos permitir. Tchau! Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Se confessarmos os nossos pecados, para nos perdoar os pecados e nos purificar.